Eu sempre achei que criação de filhos era sobre ensinar, cobrar, falar, explicar. Foi assim que eu aprendi e é assim que eu vim repetindo o padrão durante muitos anos. Até que eu entendi que os nossos filhos aprendem muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala. E hoje eu quero compartilhar com você 8 coisas que eu mudei em mim depois que eu entendi isso. Primeira coisa que eu fiz foi estudar sobre a criação de filhos. Eu tenho um filho de 28 anos e eu tenho um agora que fez 11. E eu tive muitos erros e acertos também com o meu mais velho, assim como tenho também com o meu mais novo, de 11 anos, mas eu procuro errar menos agora, porque a vida é sobre isso. Você se conscientizar de onde está pecando, que eu digo, né, errando, para tentar fazer diferente, para tentar fazer melhor. Pelo menos para mim é o que faz sentido. Porque por muito tempo eu achei que eu sabia o suficiente, até eu perceber que eu estava só repetindo o padrão do que era conhecido para mim. E eu não me questionava, porque era o que eu estava habituada a ver, né? Foi como minha mãe me criou, foi como minhas tias criaram os meus primos. Era o que eu via, era o que eu conhecia, então era um padrão que a gente vai repetindo. Foi quando eu fui estudar sobre educação consciente, né, criação consciente, e eu percebi que a informação transforma as atitudes. Segunda coisa, eu defendo o meu filho independente do que ele fizer na frente dos outros. Quando eu estou a sós com eles, aí eu corrijo. Converso, explico, tem funcionado, né? Porque eu aprendi que criticar e brigar na frente dos outros só ensina vergonha. Eu fui criada dessa forma. Infelizmente, o meu filho mais velho também, eu pequei um pouco nessa parte, mas hoje, se alguma coisa acontece, eu defendo meu filho na frente de todo mundo. E a sós a gente conversa. Eu aprendi que criticar ou brigar na frente dos outros só ensina vergonha. Eu passei por isso, acredito que vocês que estão me assistindo aqui talvez também tenham passado, porque era assim que os pais criavam, né, a gente lá atrás. E meu filho mais velho chegou a passar também por isso. Eu me lembro uma vez que a gente estava no mercado, era época de Páscoa, e tinham vários ovos, né, como tem até hoje, né. Ele tinha uns 5 ou 6 anos, se eu não me engano. Me pediu um ovo de Páscoa, um chocolate lá, e aí eu falei que não ia comprar. Não lembro se porque não tinha dinheiro, se não lembro o fato que eu não ia comprar. Enfim, eu até um pouco evito dar doces para eles, porque já comem demais, né? Eu sou doceira profissional. E então, na época eu não era, não. Na época, eu acho que foi falta de dinheiro mesmo, e também não era Páscoa, enfim. E aí um segurança. Ah, tá. E aí eu encontrei. Bom, enfim, eu disse que não ia comprar e fui pro caixa. Depois de fazer minhas compras, encontrei uma conhecida no caixa e ficamos batendo papo. Tipo, não tinha nem fila, mas a gente ficou parado ali na frente do caixa conversando. E ele brincando ali pelo mercado, ali por perto de mim. E a gente conversando, eu me distraí. Daqui a pouco um segurança me chama para dizer que ele tinha aberto um chocolate e estava comendo escondido atrás de uma gôndola lá. Foi terrível, foi uma vergonha muito grande. Eu briguei com ele na frente de todo mundo, chamei a atenção, não lembro nem se eu paguei, já tem muitos anos, e se está com 28, no mínimo uns 20 anos aí, mas eu lembro que eu chamei a atenção dele na frente de todo mundo e na época não me arrependi. Hoje me arrependo, né? Mas na época era o que eu sabia fazer, que era o padrão que eu conhecia. E hoje, quando alguma coisa acontece, eu defendo meu filho na frente de todo mundo, independente do que ele tenha feito, porque eu entendi que isso me aproxima dele e que ele sabe que qualquer coisa que ele aconteça na vida dele, ele pode contar comigo. Como já aconteceu, isso eu estou falando do meu mais novo, porque o meu mais velho já fiz o que tinha que ser feito, né? Agora é só mesmo por ressonância que ele vai aprender comigo, até porque a gente não mora junto, quase não se vê, moramos em cidades diferentes, mas a gente está sempre conversando.
Mas o meu mais novo, quando acontece alguma coisa, eu sou a primeira a ir defender, independente do que aconteça, porque eu sei que isso vai criar está criando, né, o nosso laço de confiança. Isso aproxima mais a gente. Ele sabe que, independente do que aconteça com ele, ele pode vir contar comigo, como já aconteceu uma situação muito grave com ele. Ele estava com o pai, ele não teve coragem de contar para o pai, e quando chegou em casa, disse que estava passando mal, se sentindo mal. Eu senti que tinha alguma coisa estranha no ar, cavuquei, descobri, ele me contou. É uma situação muito constrangedora, por isso eu não posso falar aqui, mas ele teve a confiança de me contar e depois me mostrou quem era a pessoa que fez ele passar por esse constrangimento, por essa situação, porque por acaso nós estávamos na rua dias depois disso ter acontecido, e aí ele viu a pessoa e falou: mãe, foi aquela pessoa ali. Eu falei: você tem certeza? Ele disse: tenho. Então, ele só faz isso porque ele sabe que pode confiar em mim. E ele sabe que pode confiar em mim, independente do que aconteça, porque ele sabe que eu vou estar sempre do lado dele, não como amiga, mas como mãe, como uma pessoa que vai proteger ele e que ele pode confiar. Mas, quando é a situação de ele errar e ser chamado a atenção e eu defender, quando a gente chega em casa, eu converso sobre os limites, sem briga, explico, e tem funcionado. Ele tem melhorado bastante. Eu estou muito orgulhosa do trabalho que eu estou fazendo com meu filho. Espero que isso ajude também vocês na vida de vocês. E vocês façam o teste aí, veja se não vai funcionar. Depois você escreve aqui para mim, eu vou adorar saber. E a terceira coisa que eu mudei foi que eu parei de pedir opinião. Eu era uma pessoa que não fazia nada sem perguntar: o que você acha? Para todo mundo, né? Um exemplo, meu filho fez aniversário no meio do carnaval, né? Na terça-feira de carnaval. E eu não sou uma pessoa que curto muito fazer festas, né? Mas ele gosta muito de festas e eu falei: o que eu faço? Porque sempre a gente vai para uma pizzaria, para um parque, só que era no meio do carnaval, já não é a primeira vez, ele nasceu no carnaval, então de 4 em 4 anos ele faz aniversário no carnaval. Falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Fiquei naquela, né? Pensei: vou fazer uma festa aqui em casa. Uma festinha. Chama só os amigos dele. Isso foi no meu pensamento. Não conversei com ninguém. Aqui em casa tem piscina. Faço uma festa na piscina. Tá um calor danado, né? Faço um bolinho, uns doces. Enfim, compro uns salgadinhos. Em outras épocas eu ia falar para minhas amigas: o que vocês acham? Para minha mãe. Ia perguntar a opinião de todo mundo. Como a minha família ia vir passar o carnaval aqui, eu só avisei: vou fazer uma festa pro Ramon na piscina. Mandei até o convite, já com tudo decidido. Porque se eu perguntasse, eu tenho certeza que eu não ia fazer. Foi ótima a festinha dele, mandei lá para os pais: deixe seus filhos aqui de 2 às 19, deu tudo certo, funcionou super bem. Muitos amiguinhos não vieram, porque os pais não me conheciam. Mandei meu contato, mas também não entraram em contato, mas também era no meio do carnaval, né? Então, assim, mas veio bastante criança, ele curtiu super a festa dele e foi maravilhoso. E eu não pedi opinião de ninguém, eu não perguntei, eu só comuniquei. Porque eu preciso me posicionar, eu preciso que meus filhos vejam que eu tenho um posicionamento, que eu não fico na dependência de opinião de terceiros. Porque a minha vida inteira, praticamente, eu fazia isso. Então, para mim, isso foi uma mudança muito importante. Saber que eu posso decidir e eu quero, né, que meus filhos se espelhem nisso, não fiquem na dependência, porque é horrível a gente viver assim, na dependência dos outros. Você deixa de realizar os seus sonhos porque terceiros não acreditam, né? Então siga o seu coração que vai dar bom. Quarta coisa que eu mudei e estou trabalhando ainda em mim foi que eu aprendi a dizer não. Porque eu entendi que dizer não também é amor, também é respeito. Não adianta eu dizer não para mim, para dizer sim para os outros. Cada vez que você faz isso, que eu fazia isso, eu sentia que eu estava acabando comigo. E acabando de verdade.
porque não tem nada pior do que você não se priorizar, né? Já bastava a insegurança que eu vivia de ter que perguntar tudo para todo mundo, o que as pessoas, eu não fazia nada sem perguntar, né? Foi assim que eu aprendi, cresci no meio de muita insegurança, vivia com medo, aprendi a dizer não quando eu não quero e não dou explicação, né? Simplesmente não, obrigada, não dá para mim. Um exemplo, antes do carnaval, meu filho passou o fim de semana com o pai e uma amiga minha entrou em contato comigo e me perguntou se eu queria ir para o aniversário de uma outra amiga que a gente tem em comum, que ia ser num bar no Rio e tal. Eu me animei a princípio de sair de casa, porque eu sou uma pessoa, gente, que gosto de ficar dentro de casa, não sou muito de rua. Mas, às vezes, eu sei que eu preciso sair, interagir, né, conversar com as pessoas. Mas aí, quando ela me falou onde era e como era, né, ia ser num bar, num bairro, aí eu falei, não, amiga, acho que eu não quero ir, não. Ela, você é mais chata. Eu falei, sou chata, sim. Não, acho que eu não tô com vontade, não. Aí ela, você é chata e tal. Eu falei, tá tudo bem. Se eu mudar de ideia, eu te chamo mais tarde. E acabou. Não dei muita explicação, não quero ir. Porque antes era assim, não, olha só, eu já ia dar logo uma desculpa, né? Não quero porque eu tenho muita coisa para fazer. Não. Simplesmente falei, não tô afim. Não é minha praia, não quero. Obrigada pelo convite, mas quem sabe numa próxima. Sem dar muita explicação, entendeu? Na verdade, eu nem falei isso, não. Só falei assim, acho que eu não tô afim, não. Acabou. E é isso, né? Porque em outras épocas eu também podia falar, pô, não tô afim, mas eu tô em casa sem fazer nada. Vou lá fazer companhia para ela. E eu sei que eu não ia me sentir bem no ambiente que era. De repente, se fosse uma outra coisa, eu até iria. Mas do jeito que ela me chamou, do jeito que ela me falou que ia ser, eu falei, acho que não tô afim, não. A quinta coisa que eu resolvi mudar foi me priorizar, né? Porque eu entendi que uma mãe esgotada, ela cria filhos inseguros. E eu não quero isso para os meus filhos, né? Eu quero que eles cresçam sabendo que eles são eles são a pessoa mais importante da vida deles, né? Então eu resolvi cuidar da minha saúde, do meu tempo, me escolher mais, me priorizar, me cuidar, e isso fez a casa inteira respirar de forma diferente. Incrível as mudanças que vêm acontecendo na minha vida depois que eu resolvi cuidar da minha saúde mental, do meu corpo, da minha alimentação, dando prioridade aos meus desejos, ao meu coração, ao que o meu coração me pede. Porque eu sei que dessa forma isso vai refletir na vida deles. Eles vão entender, vendo a minha atitude, eles vão entender que é assim que a vida tem que funcionar. Eu sei que eu posso não ser a pessoa mais correta do mundo, lógico, tem muita coisa para melhorar ainda, graças a Deus, né? Porque se a gente acha que já está perfeito, não precisa existir mais, né? O perfeito pode sumir, desaparecer. Eu ainda tenho muita coisa para mudar, muita mudança para fazer na minha vida, mas se eu não der o primeiro passo, isso nunca vai acontecer. A sexta coisa que eu resolvi mudar foi não aceitar mais qualquer coisa. Antes eu engolia muitos sapos, eu deixava passar batido situações, comentários, e eu falava pro meu filho, deixa pra lá, né? Então, meu filho ia vendo isso e ele, por ressonância, ia repetindo esse padrão. Exemplo, houve uma situação na escola dele com uma amiguinha e um amigo dessa amiga, que eu não sei quem é a criança, ele também não conhece, não sei nem se é da mesma escola, mandou uma mensagem agressiva para ele. E em outras situações, eu ia falar, deixa para lá, bloqueia, mas dessa vez não. Eu peguei o telefone, sem falar nada para ele, simplesmente peguei o telefone e falei pro menino, olha, o Ramon tem mãe, tem pai, tem irmãos, e eu não vou admitir que ninguém ameace o meu filho. E acabou.
nem lembro, falei mais algumas coisas lá, mas assim, nesse nível, nesse tom. Teve uma outra coisa que eu fiz também, que ele falou, nossa, ele percebeu a mudança em mim. Eu não me lembro o que foi, se eu me lembrar eu trago um outro vídeo, que já está ficando muito grande aqui, mas é assim, você mostrar o seu posicionamento, seu filho precisa ver ou não que você está se posicionando de forma diferente, sem perder a linha, sem brigar, sem fazer escândalo, num tom suave, eu falei para o menino. E aí ele foi, o menino mesmo sumiu, desapareceu, porque ele entendeu que ali não era bagunça. A sétima coisa que eu mudei em mim foi que eu comecei a investir nos meus sonhos, a trabalhar nisso. Comecei a colocar em prática coisas que eu já tinha, sonhos que eu já tinha há muitos anos, né, de fazer, que era criar, empreender de outras formas, eu já sou empreendedora, mas eu queria empreender em outros ramos, só que já estava na gaveta há anos os planos e não tirava do papel. Então eu comecei a me movimentar em direção aos meus sonhos, aos meus chamados, porque esses sonhos que eu estou realizando agora, realizando não, né? Estou trabalhando para realizar, são sonhos que já estavam guardados há muitos anos e eu ia priorizando outras coisas, ia deixando as minhas coisas de lado. Então eu comecei a investir nisso, a reservar um tempo para isso, né? Outra coisa que eu gosto muito de fazer é artesanato, trabalhos manuais. Eu vejo uma coisa na internet, eu quero multiplicar, né? Eu quero fazer, e aí eu já comecei também a comprar os materiais das coisas que eu quero fazer, para que eu bote em prática aí os meus trabalhos manuais para enfeitar a minha própria casa, dar de presente para pessoas. Um exemplo de uma coisa que eu estou doida para fazer é um sino dos ventos de conchas do mar. Eu moro perto da praia, né? E toda vez que a gente vai à praia, eu amo catar conchinhas. Isso me lembra muito a minha infância. As últimas vezes que a gente foi à praia, eu catei um monte de conchinha e eu tenho muita conchinha em casa, porque todas as vezes que eu vou à praia, eu cato e trago para casa, mas nunca sabia o que fazer com elas. E eu vi esse sino dos ventos de conchas em alguma rede social e eu falei, cara, que legal. Pronto, fui à praia, catei um monte de conchinha, tenho uma bolsa enorme de conchas aqui. Comprei umas mandalas para fazer o sino das pontes, vou mostrar para vocês. Comprei essas mandalas aqui para com elas fazer o sino dos ventos, porque tem que passar a linha aqui, enfim, só falta comprar a linha agora, uns acessórios, tipo pérolas, algumas coisas assim para ficar mais bonitinho, para eu fazer o meu sino dos ventos, que eu tenho certeza que eu vou ali, ó, entrar em transe fazendo isso, porque eu gosto muito desse trabalho manual, né? Não tenho ainda os apetrechos que eu preciso, né? O material que eu preciso para fazer todas as coisas que eu gostaria, mas aos pouquinhos eu vou comprando, vou fazendo, porque aqui na minha cidade eu tenho dificuldade de encontrar armarinhos, lojas de artesanato, né? Mas assim que eu puder eu vou comprar e vou fazer e vou trazer para vocês verem. E a oitava e última coisa que eu resolvi mudar foi parar de gritar. Sim, é difícil? É. Mas é um trabalho interno que nós precisamos fazer. Eu precisei fazer, espero que você também se inspire nisso, porque é uma situação horrorosa. Meu filho grita demais. E eu entendi que ele grita porque é o reflexo, né? É o que ele via em mim. Qualquer coisa, eu explodia, eu gritava. Nunca fui de bater, de agredir, não, mas de gritar, nossa, mãe do céu. Acho que eu falava assim, meu Deus, os vizinhos vão chamar a polícia para mim. Eu falava, gente, juro por Deus. Não só eu, como minha família tem esse hábito de dar uns gritos, né? Só que na minha família partia para agressão física mesmo. Eu nunca fui muito de bater porque eu sou muito grandona, eu tenho 1,78 m e não sou esquelética, não sou magrinha, né? Então eu sei que eu tenho uma força que pode machucar, entendeu? Então eu sempre evitei muito a parte de agressão física, mas gritar, nossa mãe do céu, acha gogó. Mas graças a Deus eu estou mudando isso, porque eu não gosto de viver com gritaria. Então meu filho
tá no telefone, tá gritando, tá, vira e mexe, dá uns berros doido, e eu falo, meu Deus do céu, você tá maluco, né? Agora eu só falo, Ramon, tá gritando por quê? Tá gritando por quê? Você é meio surdo aqui? Então é isso, gente. Essas foram as 8 mudanças que eu resolvi fazer na minha vida para que, por ressonância, possa refletir na vida dos meus filhos. Como eu já falei em outros vídeos, eu quero deixar seres melhores para o mundo. Porque, querendo ou não, nossos filhos sentem quando a gente se movimenta, mesmo que a gente não diga nada. E eu vou te dizer uma coisa que você pode, talvez, se você está entrando nesse mundo de autoconhecimento, não tem muito tempo, a minha mudança impacta não só na vida dos meus filhos, até na vida dos meus vizinhos, mas esse assunto para mais para frente. A gente está aqui, ó, engatinhando aí no autoconhecimento, tô trazendo as coisas para vocês bem de leve, para que mais para frente a gente possa chegar a assuntos mais profundos. Mas se você está começando agora, se você já conhece, deixa aqui nos comentários, né? Porque uma coisa eu tenho certeza, a gente não cria filhos perfeitos, mas a gente se recria juntos. E quando a gente muda de dentro para fora, eles sentem. Eles aprendem com o nosso exemplo. Silencioso, mas poderoso. Por isso eu digo, se você quer filhos mais conscientes, comece por você. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários as suas percepções, as fichas que caíram e o que você vai fazer de mudança por aí hoje. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijos!